Você já teve uma conversa com uma pessoa mais velha que lia livros inteiros e resolvia contas de cabeça e tinha paciência para ouvir? Agora, compare com os papos de hoje. Gente que não consegue manter a atenção por 5 minutos. Gente que responde com emojis. Que vive pulando de vídeo em vídeo, de notificação em notificação. O contraste é humilhante. Em 1970, pensar era uma virtude. Hoje, virou castigo. Refletir, cansa. Ler, perda de tempo. Argumentar, muito esforço. Trocaram profundidade por velocidade. Cultura por cliques. Conhecimento por dopamina. E sabe o que dói mais? A maioria nem percebe. Acha normal. Acha moderno. Mas o que estamos vivendo é uma epidemia silenciosa. O emburrecimento coletivo. 2016 não foi só o ano em que tudo ficou mais rápido. Foi o ano em que tudo ficou mais raso. O TikTok explodiu. O vício em tela virou norma. E ali, naquele ponto, a curva da inteligência virou para baixo. Neste vídeo, você vai entender como o mundo que formou gênios está morrendo. E por que a nossa geração, mesmo com toda a tecnologia do mundo, está se tornando a mais distraída, a mais vulnerável, a mais burra da história. 2016. O ponto de ruptura e o emburrecimento coletivo. Foi em 2016 que algo silencioso, quase invisível, começou a tomar forma. Uma revolução na forma como consumimos informação. E pior, como pensamos. O TikTok começou a tomar forma. Uma plataforma baseada em vídeos de poucos segundos, feitos sob medida para sugar sua atenção. Não muito depois, o Instagram reformulou seu algoritmo e deixou de ser uma galeria de fotos para se transformar em uma máquina de dopamina. Stories, Reels, vídeos curtos, tudo ficou mais rápido, mais brilhante, mais viciante, e a gente caiu feito criança em loja de doce. Veja, o problema não está no aplicativo em si. A questão é como ele foi desenhado. Nada ali é inocente. O feed infinito, o som que já começa sozinho, a tela cheia, o botão de curtir perfeitamente posicionado. Tudo isso é o resultado de testes, experimentos psicológicos e engenharia comportamental. Essas empresas descobriram que, se nos entregarem doses rápidas de prazer visual e sonoro, ficamos presos. Presos, como ratos em laboratório. Só que há uma diferença. O rato, quando satura, para. A gente, não. Estamos num ciclo vicioso. A cada vídeo de 10 segundos que você assiste, seu cérebro libera dopamina. Mas quanto mais você consome, mais difícil fica sentir prazer em coisas simples. Um livro de 300 páginas, um documentário de 1 hora, uma conversa sem checar o celular. Tudo isso começa a parecer entediante. E aqui está a parte mais cruel. Isso não é apenas sobre entretenimento. Isso afeta nossa capacidade de pensar, de refletir, de ter ideias originais. Nossa atenção está sendo picotada e com ela vai embora nossa inteligência. Sabe aquela sensação de que você lê uma página e já esqueceu o que leu? Aquela dificuldade de manter o foco numa tarefa simples, sem olhar o celular a cada 3 minutos? Isso não é falta de disciplina, é efeito colateral. Você está sendo condicionado. Estudos mostram que, desde 2016, o QI médio em países desenvolvidos começou a cair. Sim, cair. Pela primeira vez na história moderna, as novas gerações estão ficando menos cognitivamente capacitadas do que as anteriores. E não estamos falando apenas de conhecimento escolar, mas de raciocínio lógico, memória, foco e interpretação de texto. Quer um exemplo? Em uma pesquisa feita na Noruega, jovens nascidos após 1995 apresentaram uma queda média de 7 pontos no QI em comparação com seus pais. Isso não é pouca coisa. É a diferença entre entender uma ideia complexa e não conseguir acompanhar um argumento básico. Mas a culpa é só dos aplicativos?
Não. A verdade é que nós também somos cúmplices. Aceitamos trocar sabedoria por entretenimento. Trocar profundidade por velocidade. Trocar o desconforto do pensamento por doses fáceis de distração. Quantas vezes você começou a ver um vídeo no YouTube e antes da metade já pulou para o próximo? Quantas vezes tentou ler algo importante, mas não conseguiu passar do segundo parágrafo sem checar o WhatsApp? Quantas conversas profundas você teve essa semana sem interrupções? A geração dos nossos pais lia, escrevia cartas, discutia política e filosofia em rodas de bar. A nossa faz dancinha e ainda se orgulha disso. É duro dizer, mas é necessário. Estamos mais distraídos, mais ansiosos, mais dependentes e sim, mais burros. Não por falta de capacidade, mas por falta de uso. Estamos trocando nossos cérebros por cliques. E o mais assustador? Achamos isso normal. Se você sente que sua mente está mais lenta, mais fragmentada, que perdeu algo que tinha antes, não é impressão, é real. A boa notícia: ainda dá tempo. Mas você vai precisar nadar contra a maré. Vai precisar dizer não ao algoritmo. Vai precisar fazer o que quase ninguém faz mais: parar, pensar, refletir. A Era de Ouro da Inteligência, 1970. Se você nasceu depois dos anos 90, talvez isso soe como lenda. Mas houve um tempo em que as pessoas sabiam esperar. Elas sabiam se concentrar, argumentar, memorizar e, acima de tudo, sabiam pensar com clareza. E não era porque o mundo era mais fácil. Era porque a mente humana ainda não havia sido sequestrada por estímulos artificiais e recompensas instantâneas. Essa época tem um nome: a década de 1970. O período em que, de forma quase silenciosa, o QI médio atingiu um de seus picos históricos. E não apenas por fatores genéticos, mas porque o contexto cultural e educacional estava em perfeita harmonia com o desenvolvimento intelectual. Na sala de aula, o professor tinha autoridade, e não aquela imposta pelo grito, mas conquistada pelo respeito. O aluno escutava, anotava, refletia. O ensino era exigente, mas não cruel. Era desafiador. Não havia atalhos. Ou você entendia, ou ficava para trás. Mas quem entendia ganhava algo que não se compra com nenhum algoritmo: autonomia de pensamento. Os livros não eram apenas ferramentas escolares, eram portais. Era comum ver jovens lendo Camus, Nietzsche, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos. O ritmo era outro. Ninguém se preocupava com quanto tempo o vídeo dura, porque não havia vídeo, havia páginas. E nelas, mundos inteiros. Não existia ansiedade pelo fim. O prazer estava no processo. Um adolescente de 15 anos da época poderia facilmente recitar trechos de Shakespeare e ainda entender a lógica da álgebra. Hoje, temos jovens que não conseguem interpretar um parágrafo simples sem perguntar ao ChatGPT o que significa. E não é arrogância dizer isso. É realidade. Naquela época, a cultura exercia outro poder. Não eram estímulos rasos. Revistas como Super Interessante e jornais de domingo dedicavam páginas inteiras a ensaios profundos. Rádios transmitiam entrevistas duradouras, com pensadores articulando ideias completas, sem cortes frenéticos nem trilhas sonoras para segurar sua atenção. Era simples. Texto ou voz, sem artifícios. Era só conteúdo de verdade. E sabe o mais incrível? As pessoas liam, ouviam, refletiam e depois discutiam entre si. Pensa comigo. Você consegue imaginar hoje um programa em horário nobre com uma entrevista de 40 minutos com um filósofo falando sobre o sentido da vida? Provavelmente seria rotulado como chato, lento, difícil demais. Porque hoje, se não tem legenda automática e cortes rápidos, as pessoas pulam. Nos anos 70, isso era comum, natural e produtivo. Outro detalhe crucial: o silêncio era aceito,
Era comum uma pessoa sentar sozinha em um banco de praça e pensar, refletir, observar o mundo. O silêncio era fértil. Hoje, ele incomoda. Nos sentimos obrigados a preencher qualquer espaço vazio com um vídeo, uma música, uma conversa inútil. Como se não suportássemos mais estar sozinhos com nossos próprios pensamentos. Mas o que criou essa era de ouro? 2 fatores principais: concentração e escassez. O cérebro humano, diante da escassez de estímulos externos, busca criar seus próprios. Sem a internet, a criatividade era alimentada pela imaginação. As ideias não vinham de vídeos prontos, vinham do tédio. Aquele mesmo que hoje tentamos matar a qualquer custo. E a concentração era a base de tudo. Ler um texto longo, assistir a um documentário inteiro, acompanhar uma aula inteira sem olhar para o relógio era simplesmente normal. E foi nesse solo fértil que nasceram os gênios que moldaram o mundo moderno. Cientistas, pensadores, engenheiros, artistas. Muitos dos que criaram as tecnologias que usamos hoje foram educados nesse tempo, quando ainda se ensinava lógica, retórica, história com profundidade. Por isso, é tão chocante perceber o abismo entre aquela geração e a atual. E não se trata de nostalgia barata. É uma comparação objetiva. Enquanto eles liam 30 livros por ano, hoje a média é de menos de 2. Enquanto eles escreviam cartas, diários e redações com profundidade, hoje nos comunicamos com emojis, siglas e respostas automáticas. A velocidade substituiu a profundidade. A facilidade matou o esforço. E o resultado é cruel. Estamos criando uma geração com acesso a toda a informação do mundo, mas sem estrutura mental para absorvê-la. A diferença entre um jovem de 1971 e um jovem de hoje não está na inteligência bruta, mas na qualidade da atenção. Eles tinham mais tempo, mais foco, mais silêncio. Nós temos mais tecnologia, mais distração, mais ansiedade. E essa troca, meus amigos, foi uma péssima barganha. Então, ao olhar para trás, para essa era de ouro da inteligência, não se trata de querer voltar no tempo. Se trata de entender o que estamos perdendo. E, principalmente, o que ainda podemos resgatar. A concentração, o pensamento crítico, o prazer pela leitura, a curiosidade profunda. Porque, se o século XX ensinou o mundo a pensar, o século XXI parece determinado a nos ensinar a esquecer. A revolução digital e a mente distraída. 2000 a 2016. Se os anos 80 e 90 foram o aquecimento, os anos 2000 chegaram como o estouro da boiada. A internet já não era uma novidade, era uma necessidade. A partir dos anos 2000, a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta e se transformou no novo ambiente em que nossas mentes passaram a viver. E viver nem sempre é o termo mais adequado. Porque para muitos, pensar passou a ser sobreviver em meio a uma selva de distrações. Em 2004, nascia o Facebook. Em 2005, o YouTube. Em 2007, o primeiro iPhone. E aí, pronto. Começava uma nova era. Uma era onde a informação passou a estar na palma da mão, disponível a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas com ela, veio também o vício, a ansiedade e o começo do colapso cognitivo. A promessa era linda. O mundo ao seu alcance. Mas a realidade foi mais sombria. Quanto mais alcance, menos profundidade. Antes, para saber algo, você precisava ir atrás, estudar, perguntar, investigar. Agora, tudo está ali. Mastigado, simplificado, embalado em vídeos de 2 minutos. O problema? Ninguém ensina como lidar com esse excesso. A mente humana foi jogada em um oceano de informações. Sem colete, sem bússola e sem mapa. As redes sociais evoluíram rapidamente. O Orkut virou o Facebook. O MSN virou o WhatsApp. E a cada avanço,
o tempo de atenção diminuía. Pesquisas da Microsoft mostraram que, em 2015, o tempo médio de atenção de um adulto havia caído para 8 segundos, menos do que o de um peixe dourado. Sim, você leu certo. Um peixe presta mais atenção do que o ser humano médio conectado. Por quê? Porque a estrutura dessas plataformas não foi feita para informar. Foi feita para capturar sua atenção a qualquer custo. O feed é infinito, os vídeos têm autoplay, as notificações são coloridas e vibrantes. É um caça-níquel psicológico, um cassino dentro do seu bolso. E você é a moeda. Durante esse período, estudos começaram a mostrar uma queda preocupante em indicadores de desempenho cognitivo. Estudantes tiravam notas piores em testes de leitura, interpretação de texto, lógica. O cérebro passou a operar em modo de atenção parcial contínua, um estado em que você nunca está 100% presente em nada. Você já tentou ler um artigo e se pegou checando o celular 5 vezes antes de terminar o primeiro parágrafo? Já tentou estudar e precisou assistir um vídeo de resumo porque não conseguia focar no texto? Já esqueceu por que pegou o celular? Segundos depois de pegá-lo? Isso não é falha pessoal, é projeto. Foi nesse período que o modelo de negócios das Big Techs ficou claro. Quanto mais tempo você passa olhando para a tela, mais elas ganham. E para isso, elas estudaram como viciar seu cérebro, com recompensas variáveis, notificações intermitentes e dopamina sob demanda. O conteúdo mudou também. Saiu o aprofundamento, entrou a performance. Os vídeos ficaram mais curtos, os textos mais rasos. Tudo virou top 5, resumo em 3 minutos. O segredo que ninguém te contou. A lógica não é informar, é fisgar. A consequência disso tudo é brutal. Estamos criando cérebros ansiosos, acelerados e incapazes de sustentar uma linha de raciocínio mais longa. Jovens que pulam de vídeo em vídeo, incapazes de sustentar um argumento ou desenvolver uma ideia original. Adultos com dificuldade de escutar uma conversa sem olhar para o celular. Profissionais que leem relatórios como se fossem tweets. E o pior, chamamos isso de multitarefa, como se fosse uma virtude. Mas multitarefa é, na verdade, uma farsa. O cérebro humano não realiza múltiplas tarefas complexas ao mesmo tempo. Ele alterna rapidamente entre elas, o que gera cansaço, erros e perda de produtividade. O que você chama de eficiência é, muitas vezes, apenas estresse disfarçado. De 2000 a 2016, a inteligência deixou de ser exercitada como um músculo e passou a ser atropelada por um tsunami de estímulos. Cada notificação interrompia o pensamento. Cada feed novo reiniciava o foco. A mente começou a operar em fragmentos, em pedaços, e isso tem consequências emocionais também. Com menos foco, vem mais erros. Com mais distração, mais ansiedade. Com mais comparação social, impulsionada pelas redes, vem frustrações, inseguranças. Uma mente distraída não sofre apenas intelectualmente, ela sofre emocionalmente. Ela se sente perdida, incompleta. E muitas vezes, sozinha, mesmo rodeada de telas. Durante esse período, não faltaram alertas. Filósofos contemporâneos, neurocientistas, educadores começaram a soar o alarme. Mas o barulho do feed era mais alto. O vício já estava instalado. E quando o TikTok finalmente chegou, a partir de 2016, o colapso já estava anunciado. Este foi o período em que a mente deixou de ser o centro e passou a ser apenas mais um produto. Mas você pode quebrar esse ciclo. Não há nada inevitável sobre isso. O cérebro humano é plástico. Ele se adapta. E se você entender esse processo, pode reverter. Mas primeiro, é preciso aceitar um fato incômodo. Você foi manipulado. Nós fomos.
por empresas que descobriram como transformar distração em lucro e nos venderam a ilusão de que estar conectado era o mesmo que estar presente. Não é uma revolução digital que não expandiu nossa mente, mas fragmentou. O que vimos até aqui não é uma teoria da conspiração. É um retrato desconfortável da nossa realidade. Em poucas décadas, passamos de uma geração que valorizava o intelecto para uma que teme o tédio, que trocou o prazer da leitura pela pressa da rolagem, que preferiu parecer inteligente a ser inteligente. E, o mais doloroso, nos acostumamos com isso. A geração de 1970, com menos recursos, pensava mais, sentia mais, debatia com mais profundidade. Já a nossa, mesmo cercada de tecnologia, tropeça em frases simples, se perde em textos curtos e se afoga em distrações disfarçadas de informação. É humilhante, sim, mas é também um chamado, porque o que foi destruído pela distração pode ser reconstruído pela disciplina. Você pode retomar o controle da sua mente. Não será fácil, nada que valha a pena é, mas será libertador. Comece pequeno. Desinstale um aplicativo que rouba seu tempo. Leia uma página de um livro por dia, mas leia com presença. Tenha uma conversa sem pegar no celular. Resgate o tédio. Ele é solo fértil para a criatividade. Reconstrua sua mente como se estivesse reerguendo um templo, com respeito, tempo e silêncio. Porque o que estamos perdendo não é apenas concentração, é identidade, é autonomia, é a capacidade de viver com profundidade em um mundo cada vez mais raso. E isso precisa parar, agora. Então, se esse vídeo te sacudiu de alguma forma, compartilhe. Não porque ajuda o canal, mas porque talvez alguém que você ama também esteja se afogando sem perceber. E por fim, lembre-se disso. A geração mais conectada da história está se tornando a mais mentalmente frágil. Mas você não precisa seguir esse caminho. Pense, resista, reconstrua. Atalho não salva pensamento vazio. Precisamos de presença real, de mentes que realmente acordaram.